Fala, gente, como vocês estão? Espero que bem. Meu nome é Rafael e hoje vamos criar uma personagem. Fazia tempo que eu não fazia uma personagem para trazer pro canal e hoje eu trouxe uma personagem de RPG, uma druida, né? Lembrando que os druidas no RPG, eles têm uma relação muito grande com a natureza e o poder deles vem da natureza, né? Então eles podem desde proporcionar cura, proporcionar venenos, ou mandar a natureza fazer alguma coisa, por exemplo, os cipós prenderem um inimigo, árvores se mexerem, por aí vai, animais obedecerem, dependendo da lore ali do livro, e até se transformar em animais. Porém, lembrando que essa relação que eles têm com a natureza, diferente de um mago, que um mago é algo mais científico, algo mais matemático. Ele estuda e o poder arcano dele, utilizando o poder arcano tudo, com base no estudo ele consegue. Tem ramificações de magos que falam que alguns têm, outras pessoas não têm esse poder arcano, e tem ramificações que falam não, qualquer um que estudar consegue aprender a magia. Já o druida não. Tem que ter essa relação, tem linhas também que falam que essa relação pode ser estudada, pode ser conquistada, só que a diferença é que o mágico é puramente matemático. Ele fez aquela matemática e pum, o negócio vai. E já o druida, ele tem que estar em comunhão com a natureza. Se ele não tiver em comunhão com a natureza, ele perde esse poder, porque a natureza conversa com ele. Ele guia ela, né? Mas ele não manda nela, ele não ordena ela. E o que isso dá uma margem para a história muito boa e muito rica, por quê? Porque um druida, você pode colocar ele, tipo assim, enquanto ele está em comunhão com a natureza, beleza, mas vamos supor que ele vai ganhando tanto poder, isso sobe para a cabeça, aí ele faz algo que atrapalha a harmonia da natureza, e a natureza simplesmente não obedece ele mais, né? E ele perde isso que ele tem. E a outra coisa legal que também pode se fazer tem que se lembrar que a natureza, ela sempre vai atrás da harmonia, né? Sempre vai atrás do balanço ali, né? E tem coisas na natureza que não são erradas. Aí você imagina uma Discovery, né? Tem um leão que vai atacar um cervo. Pra natureza, isso tá ok. Faz parte dela, né? Agora você imagina se a personagem precisasse salvar aquele cervo, né? Por algum motivo. E isso não vai de encontro a uma quebra de harmonia, né? Ou se tem algum inimigo que, apesar de ser um inimigo, ele não está em desarmonia com a natureza. E aí você fica pensando, o que isso aconteceria? E qual que seria a saída para esse personagem? Então isso dá um efeito muito legal. A outra coisa que eu quis também mostrar para vocês é que na pose dela, em nenhum momento, ela está mandando, ordenando a natureza. É uma relação especial que ela tem com a natureza. E mais um fato legal desse personagem é que muitos druidas são desenhados no RPG como se fossem com roupas tribais, sabe? Roupas feitas de folhas, de madeira, sabe? Pedaço de bambu, essas coisas assim. Só que os druidas, eles eram parte da civilização celta e eles eram uma elite. E uma elite intelectual, religiosa, né? E quem tinha naquela época, essa parte de religião também se misturava muito com a cura, né? Que eram os druidas, que faziam que sabiam manipular as ervas, tanto para o bem como para o mal, mas eles que tinham esse saber, e naquela época era um poder, né? Você imagina que naquela época uma pessoa que sabia escolher a erva certa e o outro estava doente, ele dava um chá, a pessoa melhorava, era quase como uma mágica aquilo ali, né? E aí o RPG, ele pega esse elemento e fala, não, é uma mágica mesmo. Só que nas roupas dela eu já quis trazer algo mais de realeza celta, entre aspas, né? Um vestido como se fosse uma coisa meio que europeia, mas focado para essa linha celta, como se fosse uma princesa celta, né? E aí coloquei mais alguns itenzinhos, achei que essa luz que vai batendo nas pedras e que abraça o personagem também ficou bem legal, dá um toque diferente. E na mesa coloquei algumas coisinhas ali para como se ela fizesse essas poções e por aí vai. E é uma imagem
que até dá para ser utilizada como arquétipo, né? E o que são os arquétipos? Os arquétipos, quem fez ele foi Jung, e ele falava que assim, você tem símbolos e que tem comportamentos universais, né? E você pode pegar certas figuras ou elementos narrativos e características tal, que são compreendidas e sentidas de maneiras semelhantes em diversas culturas, né? E por que a gente, às vezes, eu posso mostrar essa imagem para culturas diferentes e eles vão ter a mesma percepção, né? Ah, é uma mulher que tem o poder de magia, é uma curandeira, é alguma coisa nesse sentido. E por que isso, né? Porque ele falava que as pessoas têm um inconsciente pessoal e isso que é feito por experiências e memórias individuais. E ele também falava que existia um inconsciente coletivo, que é feito, né, por memórias do que aconteceu na sociedade, essas experiências que a sociedade tiveram. E alguns desses elementos são gerais, né? Em todas as sociedades elas vão interpretar isso da mesma forma. E o legal disso é o quê? Quem utiliza muito disso é o marketing, porque é uma forma muito boa de comunicação. Você imagina que é um ponto em comum que todos nós temos, né? E a partir dali você pode começar a construir algo, falar o que você quer falar para outra pessoa de outra cultura, e você consegue fazer isso de uma maneira mais pessoal. Tá mais ou menos isso, não sou psicólogo, quem quiser se interessar mais por isso, aí eu convido vocês a procurar um canal de psicologia que explica muito bem, ou de marketing, tá? Porque tem várias coisas legais sobre isso. E agora eu gostaria de saber de vocês, se vocês gostaram dessa personagem, deixe um comentário aí. Quem puder dar um like ajuda demais o canal, eu agradeço muito e até a próxima. Valeu, gente!